Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um Contabilitacast. Hoje um Contabilitacast diferente, né? Hoje é a hora da Contabilitar fazer o jabá dela. Então a gente vai falar hoje sobre os produtos que a Contabilitar tem, os serviços que a Contabilitar tem. A gente gosta de falar em produto porque a gente quer quantificar, né, e qualificar as nossas prestações de serviços. Então a gente gosta de falar em produtos. Então hoje vai ser um episódio um pouco comercial, vamos dizer assim, da Contabilitar. E para quem também não conhece a quantidade e a variedade de produtos que a gente tem, né, é um ótimo episódio para a gente poder conhecer e entender. Estou aqui então com o Luiz Fernando. Luiz Fernando é o supervisor comercial da Contabilitar hoje. Depois eu quero também que ele explica um pouco de como a gente tem dividido esse setor comercial, como a gente tem feito essas prospecções, né, e esse viés mais ativo em termos comerciais. E estou aqui com o Bruno também. O Bruno faz parte da nossa equipe de consultoria, né? Ele é um consultor nosso para todos os produtos tributários, né? Todos os produtos que a gente vende de consultoria. Então é bom para ele contar alguns cases, a metodologia de trabalho, como que a gente trabalha também, mas contar alguns cases, alguns que a gente já fez. Obrigado a vocês por estar aqui com a gente. De novo, né? Falei para todo mundo que veio aqui no podcast, não vou falar diferente para vocês, né? O nosso recurso mais precioso é o tempo. Então, obrigado a vocês por dedicar aí. Eu sei que tá tudo tranquilo lá na Contabilitar, não tem nada para fazer, então vocês falam assim, tô à toa aqui mesmo, não tem nada para fazer, eu vim aqui falar umas abobrinhas no podcast, né? Então, obrigado vocês por dedicar o tempo de vocês, os afazeres. Sei que tem demanda lá e coisa para fazer que é complicado às vezes para a gente sair. Beleza? Olha, LF, você fala primeiro? Eu tô deixando de vender para estar aqui, né? Então, vocês estão tendo prejuízo. Mas tá bom. Agora a gente tem que vender aqui. Lembrando que mais um episódio, né, do Contabilitacast com cerveja. Não sei se vai dar muito bom isso aqui, não. Que é isso? Aí que vai fluir. Os melhores negócios são fechados em volta de uma mesa com cerveja. Tá vendo, ó? Futuro possível cliente Contabilitar pode chamar o Luiz Fernando para pagar uma cerveja que dá certo. Eu prometi hoje um churrasco e chopp à noite para um cliente de BH vir visitar a gente aqui, que me ligou. Eu falei que eu sei que vai pagar. O Bruno tá no segundo episódio, então no terceiro ele pode pedir música, né? Pode. Que isso, vamos pedir música? Que Que isso. E aqui, tem que vender, né, cara? Tá louco, tá aqui fora do trabalho e tudo mais, com coisa que ele não vende nada, gente. Esse daqui, ó, fraco, né? Eu já tô há 5 anos na Contabilitar, vou para 5 anos, né? E quando eu entrei, não existia um departamento comercial estruturado, né? Hoje é muito comum isso. O escritório de contabilidade é muito passivo, ele senta e fica aguardando alguém aparecer. É muito comum não ter nenhum departamento, Não ter um departamento, é muito passivo. E aí a gente começou a trabalhar, triplicamos o tamanho da Contabilitar depois disso, né? E tá fluindo bastante. Daqui a pouco eu compartilho um pouquinho o que é o departamento, quantos colaboradores tem só no departamento comercial. Coloca lá, viu? De vez em quando eu trabalho. Não é muito não, né? Mas tem mais de um lá, né? E graças a Deus a gente consegue bons resultados aí. Mas acho que é bom o pessoal entender, até pro público entender o que a gente vende, como que a gente vende, quais são os serviços que a gente pratica, né? A gente se divide, né, em assessoria e consultoria, né? O que a gente chama de assessoria é a escrita. Antigamente se falava da escrita contábil, né? Onde o contador ele puxa para si, ele terceiriza, né, 3 funções e 3, vamos chamar de departamentos da empresa dele, que é a gestão contábil, né, balanço, DRE, estruturação contábil, aferição de resultado, né, as demonstrações financeiras, a gestão tributária, né, a apuração dos tributos indiretos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, Simples Nacional, né, então o empresário normalmente terceiriza isso para um contador, e a gestão trabalhista, que é a folha de pagamento, né, a relação trabalhista e social, férias, 13º e etc.
eu sempre falo isso muito em sala de aula, né? Dessas três, a única prerrogativa exclusiva do contador é a contabilidade. Só que quando todo mundo fala em contador, lembra disso, né? O contador é o que faz folha de pagamento, o contador é o que apura imposto, né? E não necessariamente é isso, mas o contador ele assumiu para si, historicamente falando, no Brasil, né? Então as empresas de serviços contábeis, elas prestam esse tipo de assessoria. Então, na Contabilitar, essa terceirização desses departamentos e desses processos, a gente chama de assessoria, correto? E aí nós temos os produtos de consultoria. Então, tudo que a gente todo produto que a gente tem que é fora essa escrituração, né, essa manutenção mensal desse departamento, a gente vende como produto de consultoria. Então a gente tem vários, né? Eu não vou lembrar todos aqui de cabeça, talvez o Luiz Fernando lembra melhor do que eu. Então acho que o carro-chefe que a gente faz mais, né, Luiz Fernando, é o planejamento tributário. Depois a gente faz muito, né? O Bruno deve ter uns 10, 12 processos lá em andamento só esse mês de regimes especiais, né? Então a gente faz um trabalho assíduo, né, para levar até o conhecimento do empresário que existe oportunidades de benefícios fiscais em Minas, no Espírito Santo, em todos os estados que têm esses benefícios. Então a gente faz um trabalho árduo e assíduo comercialmente falando, porque o governo não tem uma plataforma, uma forma de divulgação desses benefícios, então a gente faz um pouco desse trabalho, né? Depois a gente tem valuation, a gente faz bastante, tem feito cada vez mais esse trabalho de valuation, que é entender o valor de uma empresa. Depois a gente pode falar tecnicamente de cada um desse trabalho, o que é, né? A gente está fazendo muito também consultoria de análise de custo, volume e lucro, consultorias financeiras, né? Bastante coisa nesse sentido. Eu sempre gosto de dizer, né, duas máximas na Contabilitar. A Contabilitar, ela é uma empresa de consultoria que tem contabilidade, né? Então, um dos produtos nosso é assessoria contábil, mas a gente é uma empresa de consultoria e consultoria em gestão de maneira geral. Se tem alguma coisa que a gente talvez possa não ter expertise própria, a gente consegue ser um hub aí, né? Indicar, recomendar parceiros para poder atender o empresário de uma forma completa, de maneira geral, né? Vamos falar também de produtos que estão sendo desenvolvidos, que a gente vai lançar no mercado em breve também, isso é bacana da gente falar. Outra coisa que a gente faz bastante, é um mercado bem cada vez crescendo mais no Brasil, que é o de revisão tributária, né? Que é de identificar oportunidades, né, de créditos, de, sei lá, situações que o STJ definiu, né? Depois a gente pode falar também de algumas teses que a gente trabalha bastante. Desculpa até interromper, mas até mesmo no planejamento tributário a gente consegue aferir possibilidades de revisão. Então, é um trabalho que vem crescendo bastante, né? Então, às vezes, o Bruno fazendo um planejamento lá, né, ele identifica uma oportunidade que daqui para frente, né, a gente vai aproveitar, mas às vezes ela não depende de alteração no fato gerador, então dá para a gente retroagir essa oportunidade. Então também é um trabalho que a gente tem feito bastante, né, que é as RTs, né, revisões tributárias, e pedir esses ressarcimentos para o fisco de tributos pagos indevidamente ou oportunidades não identificadas, né? E tem vários cases, vários clientes que a gente tem depósito na conta, né? Depósito na conta da Receita Federal ou Receita Estadual de ressarcimento de crédito. A gente faz também trabalhos de ressarcimento de crédito de CMS, né? Empresas que têm saldo credores acumulados altos, né? A gente consegue pedir o ressarcimento, né? A gente consegue homologar esse ressarcimento, consegue intermediar a relação de empresa que quer o crédito de CMS e empresa que quer vender esse crédito. Então a gente consegue dar uma assessoria completa nesse quesito também, né? Alguns produtos de auditoria, né, Luiz Fernando? A gente faz bastante coisa nesse sentido. DUI também, que é auditoria para casos de M&A, né? Empresas que estão vendendo ou comprando, precisa fazer uma auditoria na empresa que está sendo comprada para saber os riscos que possa vir, né, com essa
com essa compra, assessorias em incorporação, cisão, né, fusões. Então a gente também tem trabalhos, entregas bem feitas nesse tipo de consultoria. Esqueci alguma coisa, Fernando? A gente trabalha também com holding. Verdade, cara. A gente faz muito projeto de holding. A especialidade nossa em relação a holding, né, fica no campo de gestão, no campo administrativo, né? Então a gente consegue montar projetos estruturados societários para tentar trazer mais proteção ao patrimônio empresarial ou patrimônio pessoal. Quando entra na questão de sucessão, doações, antecipação de herança, aí a gente sempre procura um advogado parceiro, que aí tem vários, né, a depender do perfil do cliente, né. Tem um podcast aqui já nas nossas redes sociais, aqui tanto no YouTube quanto no Spotify, que fala com o Dr. Fabiano sobre holding, podcast muito bacana, vocês podem apreciar lá, que ficou 10 com bastante conteúdo. E tem também os serviços do societário de maneira geral, né? Alteração, abertura, fechamento de empresas, às vezes muita regularização, né? Empresas que vêm com muitas pendências, isso está acontecendo muito, né? Parcelamentos tributários, né? Parcelamentos com aproveitamento de benefícios, reduções também, a gente tem feito bastante. A gente tem treinamento também. Treinamentos, né? A gente tem um programa na Contabilitar, que é a Universidade Contabilitar, né? Que a gente faz cursos e treinamentos, né? Que a gente comumente já fazia para a nossa equipe, né? A gente está começando, e para os nossos clientes, né? Já é consumido pelos nossos clientes até de forma gratuita, embutido já no preço das consultorias e dos honorários. A gente pretende a médio prazo levar isso para terceiros, né, para empresas não clientes, ou seja, mais um canal de tornar empresas clientes, empresas, contadores. A gente tem o curso aí do novo regulamento CMS, que a gente conseguiu um público bacana interessado nesse treinamento, um sucesso, só tenho feedback positivo. Stanley esteve aqui falando num podcast sobre esse treinamento. Então, ou seja, a gente tenta dinamizar demais, né, e tentar atender o empresário de todas as formas, né. Falando desse time comercial, de vendas, de marketing, a Nádia está aqui escondida, né. A gente hoje conta já podemos falar que a gente conta com um time, com uma equipe, né, Luiz Fernando? Antes ainda, complementando um pouquinho o que você falou, essa questão de ser visto como consultoria, ela é importantíssima. Eu acho que ela faz muita diferença. A gente tem um oceano azul de possibilidades ainda. A gente está começando a navegar agora, nem saímos ainda. Se a gente pular, a gente está com o pé na areia ainda, nem saiu da margem ainda. De tanta possibilidade e oportunidade que a gente tem para crescer. Mas a ideia de se portar como uma consultoria, ela é benéfica para todas as partes. Porque muita gente, infelizmente, ainda tem muito empresário, que na nossa região principalmente, que enxerga o contador como só um custo. Ele não vê a vantagem, o benefício que a gente tem. Então, quando esse cliente chega muito dolorido, às vezes a gente consegue receber, mudar a perspectiva dele em relação aos serviços contábeis, e ele nem tira dinheiro do bolso. É a gente que se paga, né? A gente brinca com isso com alguns clientes, inclusive. Quanto que você quer receber de volta para você ser meu cliente? Então a gente consegue buscar mesmo. Preocupa não que a gente se paga, né? E a gente se paga, recebe de volta, ele recebe, nos repassa um percentual que cobre todas as despesas e mais um pouco, e ele sai feliz da vida. Eu falo algumas máximas assim, eu não acordo cedo, troco de roupa, deixo meu bebê de 10 meses lá em casa e vou trabalhar para sair enganando as pessoas na rua, né? A gente, na contabilidade, a gente é sério, o que a gente se propõe a fazer, eu falo isso para todo mundo, o meu cliente ganha mais do que eu, né? A nossa máxima é gerar economia em conformidade. Então, tudo que eu faço, posso ganhar uma querelinha do que eu fiz, mas o meu cliente, ele tem um benefício maior do que eu, e isso é importantíssimo. Uma coisa que é interessantíssima a gente falar, o brasileiro, em alguns casos, né, ele meio que banalizou a palavra consultoria,
né? Porque ele está acostumado com aquela consultoria que é um consultor que vai na empresa dele uma vez por semana, que ele chega lá, senta numa mesinha e fala: o que vocês têm de dúvida aqui hoje? Aí fica parado lá, você tira a dúvida, dá o suporte, vai embora e cobra X por mês para fazer isso. Essa consultoria, se já não acabou, ela está com os dias contados, né? Hoje, o que o empresário moderno quer é uma consultoria ativa, ele quer produto, ele quer quantificar o trabalho. Ó, você me vendeu uma consultoria X, cadê? O que você me entregou? O que você me trouxe de economia? O que você me trouxe de processos? Ele quer apalpar o negócio, entendeu? Então, eu gosto de dizer que a gente vende produtos de consultoria, né? Ou consultorias ativas, né? Todo o nosso trabalho de consultoria tem um início, meio e fim, né? Te cobro X, te entrego X. Te cobro Y, te entrego Y, né? O cliente nosso consegue quantificar e entender, ele vê retorno no trabalho que a gente faz, né? Porque esse tipo de consultoria a gente de passivamente ficar esperando, não, a gente não faz esse tipo de trabalho. Uma que eu esqueci muito e tem crescido recentemente, né, na Contabilitar, acabei de fazer um podcast com o pessoal do IPD, são empresas que tenham ou tinham contabilidade interna, estão migrando para a contabilidade externa, porque entende que o nosso modelo de fazer contabilidade bem próximo, com processamento bem rápido, ele se equivale à contabilidade interna, mas com a expertise de outras empresas, né, essa experiência maior. E nós temos também empresas com contabilidade interna que precisa do nosso know-how de fazer contabilidade. Então a gente chega nessa empresa que tem contabilidade interna e leva a nossa metodologia, né? Nossa metodologia de controle, nossa metodologia de apuração, nossa metodologia de integração de informações, né? A nossa metodologia de apuração dos tributos, né? Então também tem crescido muito esse público lá na Contabilitar, né, Luiz Fernando? Eu vou citar até 3 exemplos agora, antes de voltar na questão comercial, né? Certo. Faustão aqui não deixou você concluir. As consultorias, elas fazem muito sentido, trazendo um case que foi de muito sucesso para nós. A pessoa não queria aquele determinado produto, eu a convenci e ela saiu com uma economia fantástica. O Bruno vai lembrar o valor mais do que eu, porque foi ele que fez há pouco tempo agora, inclusive. A gente só conta mentira, né? O Bruno que faz. O Bruno que executa. O Bruno que é um robozinho. Robozinho. Eu gosto desse adjetivo, né? Bruno é robozinho. O Felipe, na sala de reunião, ele fala: eu tenho um robozinho ali que vai lá, muda a base de cálculo e faz tudo. Eu só olho pela robozinho moreninho. Janela e olho lá o robozinho ali embaixo fazendo. Mas existem sistemas, sim, que executam. O primeiro exemplo que eu ia dar, vou até pular esse agora, vou para um outro. Uma empresa que vende fios e cabos precisava fazer ressarcimento de IPI. Uma retificação de 5 anos para ressarcir o IPI. Ele tinha uma autuação na mão, precisava pagar o débito daquela antes dele ser autuado, precisava fazer isso acho que 1 semana, 2 semanas. Era a nossa inteligência, o robozinho nosso, conseguiu fazer em tempo recorde, eu lembro disso. E não foi manual mesmo, porque era impossível de fazer. Realmente existe sim sistema, existe software que executa. Precisa de um ser humano lá dando os comandos, óbvio, né? Mas que existem sistemas desenvolvidos por nós para executar isso, existem mesmo. E o cara deixou de desembolsar 1 milhão. Pois é. Fantástico, em 1 semana ele teve resultado de R$1 milhão. Quem dá isso hoje? Ele pode aplicar onde ele quiser, que ele não consegue. Tivemos um caso recente também agora, acho que a gente até publicou nas redes sociais, um cliente nosso que recebeu um ressarcimento de 1.300.000, uma coisa assim da Receita Federal, não teve? Ele tem 1.300.000, mas ele recebeu 600, né? Verdade, acho que era uma coisa assim. E aí caiu na conta dele. E prova social, você pega o extrato da conta do cara lá e prova que a gente realmente... Isso é muito interessante, gente. Todos os trabalhos de consultoria da contabilidade, a gente tem prova de entrega. A gente não vende no mercado sem antes ter feito. Às vezes a gente faz até de graça a primeira vez para a gente aprender a fazer a experiência e ter a prova de entrega daquele trabalho que a gente realizou. Teve um cliente que pediu 3 indicações de outros clientes já nossos para ele validar o nosso trabalho. Eu mandei 20. Eu falei, 3 é pouco, pode consultar quem você quiser. Aí ele foi fazer contato com o pessoal. Para o Bruno entrar no assunto aqui, a gente teve... esse é um case de muito sucesso. Eu considero ele um dos melhores.
a gente trabalha muito forte com loja de material de construção, Certo. usando o benefício fiscal. Então, muitas lojas hoje não tem, não sabe que pode ter, o contador nunca levou para eles. E a gente entrega nas consultorias mais do que a pessoa pede, porque é simples, é fácil você ser contratado para uma consultoria X, você chegar, sentar, executar e sair. É o que está acabando. A gente sempre tem que entregar mais, sempre tem que entregar melhor. E aí a pessoa me ligou, ela falou: Luiz Fernando, eu preciso pedir esse regime especial. Nós temos um valor X, simbólico inclusive, para pedir o regime. Eu falei: mas eu acho que você precisa de um planejamento tributário, porque eu tenho outras alternativas. Não, e esse regime, ele faz sentido para você ou não? Porque às vezes o pessoal chega com a receita pronta, né? Vamos pedir o regime de eletrônicos. Mas peraí, cabe em você o regime de eletrônicos? Vou pedir o corredor de importação, o cara só vende para consumidor final. Não Cabe o corredor de importação para você? Então tem muita gente vendendo esses regimes sem saber a aplicabilidade ou não, depois a multa chega e... E foi isso que eu questionei. Falei: ó, eu quero estudar, eu quero te provar que faz sentido o regime primeiro. Um regime que ia custar um valor simbólico, fechamos em 1%, e aí o Bruno fez o planejamento tributário, que provou sim que o regime era benéfico. Se ela bate o pé comigo e fala assim: não, eu quero só o regime, eu ia fazer, ia ser um valor simbólico. Beleza. Ela ia sair com o regime, feliz da vida. Agora ela saiu com o regime e com mais de 3 milhões de economia ano que a gente desenvolveu, conseguiu alternativa para ela. E ela não tinha essa economia simplesmente porque o setor, o negócio dela permite. É porque teve uma inteligência, uma alternativa, teve uma reestruturação das empresas. É muito simples eu vender só um regime que ela quer. Eu tenho que vender economia, é dinheiro no bolso dela. E quando a empresa, na primeira reunião, no primeiro contato a gente teve com eles, né? Eles disseram que queria o regime, no sentido de ter o regime, porque disseram que o regime é bom. Alguém falou para eles que era Alguém interessante. falou para eles que era interessante. Mas aí a gente entra no mérito que às vezes me causa até um certo pé atrás, porque muita gente tem medo de pegar a empresa que tem regime. Muitas contabilidades têm esse medo. E aí, se a empresa quisesse realmente só o regime especial, como que seria essa aplicação do regime? Né? A gente conseguiu trazer para eles, obviamente, uma economia gigantesca, né? E mostrar como aplicar o benefício e não só ter o benefício em mãos também, né? A gente tem, nesse ramo, né, de materiais de construção da região, a gente tem diversos cases fantásticos nesse sentido. Transportador também, a gente tem diversos cases fantásticos. Mas estamos entrando numa seara até técnica aqui de uma consultoria que a gente faz, que é o planejamento tributário. Até para você entender, empresário que está nos assistindo agora, ou ouvindo, né, no Spotify. Esse planejamento tributário, a gente faz ele a nível administrativo. A gente não é empresa jurídica, não temos advogado na equipe, né? A gente nem pode fazer isso por uma questão legal, né? A gente faz uma revisão a nível administrativo. O que eu faço, basicamente? O que a Contabilitar faz, basicamente? A gente olha o passado recente ou o passado que mais vai identificar com o futuro. Aí a gente escolhe junto com o cliente, né, qual é o período que a gente vai analisar, para refazer esse processo tributário desse passado dele. Aí o robozinho chamado Bruno Andrade vai fazer essa análise, né? Claro que com várias ferramentas que a gente desenvolveu. Então, o Bruno, a gente aplica todas as ferramentas de inteligência que a gente tem em cima da sua escrituração contábil, tributária e trabalhista, né? E a gente propõe cenários diferentes para ele. Se você tivesse dessa forma X, tua carga seria Y. Se tivesse da forma Z, tua carga seria Z. Se tivesse da forma... Então, ou seja, se você pegar lá na teoria do planejamento tributário, no livro do Humberto Bonavide Borges, e perguntar o conceito de planejamento tributário, ele vai dizer basicamente isso, que é a atividade técnica que visa projetar as futuras alternativas e negócios jurídicos e fiscais com a intenção de adotar a alternativa que proporciona a economia tributária. Então, isso que a gente faz. Mais a gente harmônica, inclusive, né? Isso, a gente usa o passado para tentar projetar o futuro com base nesse passado, né? E falar,
Imaginar que é 2022. Em 2022, se você seguisse essas orientações nossas, você ia recolher X menos tributo, ou em alguns casos, X mais tributos, porque às vezes o cara está muito fora, né, Bruno? É mais ou menos isso. E quando a gente Quantos cenários a gente identifica dependendo do cliente? Inúmeros. Às vezes a gente desenha 9, 10, 11 cenários pro cliente, mas quando a gente fala em desenhar porque nem sempre o cenário mais barato é o cenário que ele consegue aplicar, porque não tem integração harmônica. É isso que eu ia falar. E aí, quando a gente fala de aplicação, a gente não desenha nenhum cenário que seja impossível ter uma operação que consiga fazer. Então, tipo assim, ir pra Zona Franca de Manaus. Vai para lá, abre mais 15 empresas, faz isso, não é possível, aquilo outro, é impossível. Então a gente desenha cenários, né, dentro da realidade do cliente, no intuito de gerar economia. E na maioria das vezes acontece mudando uma coisa ou outra ali, mas obviamente usando esse nosso know-how aí, né, de planejamento. Para ajudar o cliente a crescer. Justo. Eu visitei uma empresa em Santa Rita e ele me falou assim: o meu contador pediu para eu diminuir um pouco o faturamento. Não é para sonegar, não. É para vender menos mesmo. E ele falou, se você diminuir um pouquinho, a gente consegue voltar você para o Simples. Ou então, eu vou abrir 2 Simples Nacional para você. Eu falei, você tá maluco? Impedir o crescimento do cara. Você vende muito. Eu quero que você estoure o teto de presumido. Tem que voar, filho. Não, você não tem que ser Simples Nacional a vida inteira. E pegando um gancho nisso, a gente desenha os cenários também, né? Olhando 2022, igual o Felipe disse anteriormente, mas fazendo isso que o Luiz Fernando falou, que é perguntar, cara, você quer faturar mais? A projeção de faturamento é a mesma ou você quer faturar o dobro e tudo mais? E a gente faz esse desenho. Quantas vezes... Tem gente que quer produzir um produto novo, né? Uma linha nova. E quantas vezes a gente fez esse desenho, né, de um faturamento maior, onde a empresa que pagava X% pagou um valor muito menor de carga tributária, tem um valor muito mais baixo. O que a gente projetou, né? Ainda foi menor. A empresa pagava 12, a gente projetou ela dobrando o faturamento e a carga tributária dela foi lá para 5%, 4%, enfim. Então, tem muito desenho nesse sentido que acontece nos nossos planejamentos. E uma coisa interessante que nosso lema é gerar economia com conformidade. O que o planejamento tributário tem que ter para ele ser uma elisão fiscal, para ele ter conformidade? Basicamente 2 coisinhas. Execução do planejamento antes do fato gerador. Então eu analiso 2022, beleza, eu crio alternativas, mas para 2023 eu não vou refazer 2022. Por quê? Porque eu estou analisando depois do fato gerador. Eu retroajo 22, 21, os últimos 5 anos, nos processos de revisão tributária, onde a gente identifica oportunidades que não precisam de alteração do fato gerador para a gente poder fazer ressarcimento. Então, as maiores alternativas, maiores recomendações que a gente dá causam modificações no fato gerador. Então eu preciso dar essa recomendação para daqui em diante você aproveitar essa inteligência tributária que a gente desenvolveu especificamente para a sua empresa. Então o primeiro requisito é isso, né? Antes do fato gerador. Eu não altero o passado. Eu uso o passado como banco de dados para eu tentar projetar o mais próximo possível o futuro. E segundo, legalidade. A gente monta um relatório, um planejamento, um documento com todo o embasamento legal de tudo e toda a inteligência que a gente usou. Eu ia falar exatamente isso. Porque como que funciona a entrega, né, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo? Tem a nossa reunião e o Luiz Fernando é muito claro na reunião. Olha, a gente está te entregando aqui cenários que a gente desenhou, mas se no meio da reunião surgiu alguma ideia a mais ou algo que você não trouxe antes, a gente desenha mais esse cenário e te entrega. E a apresentação de uma forma mais didática, né? A gente coloca cenário anterior, o atual da empresa, os novos cenários, mas depois a gente faz um relatório final. E aí fica a critério da empresa realmente. Olha, eu quero levar para minha contabilidade, seguir o planejamento de vocês e fica de uma forma muito clara. Ou a empresa tem opção também de mudar a contabilidade, e às vezes isso acontece, né? Às vezes não, né? Grande parte das vezes isso acaba acontecendo. Mas isso é uma informação interessante, né? Às vezes tem várias empresas de contabilidade que pelo core dele, pelo tempo, pela equipe que ele tem, ele não consegue realizar esse tipo de trabalho. Então a gente faz muito desse trabalho que o cliente nem é cliente de assessoria nossa. A gente faz a consultoria, tem contadores de cliente nossos que viram parceiros nossos e indicam a gente para os outros clientes dele para fazer o mesmo trabalho. Então, assim, é desconexo, né? Tem casos, e
a maioria deles, né, o cliente ele se sente, né, confortável e quer que a gente toque aquele projeto depois. Mas não são todos os casos. Então, tem muitas empresas que passou pela Contabilitar. Eu lembro aqui uns 10 de cabeça de que a gente fez o planejamento, mas ele executou esse planejamento em outra... no contador atual dele, o cara entende que está sendo bem feito e continua fazendo. E tem casos que a gente já revisou o planejamento várias vezes e tem essa relação bem bacana com a contabilidade. Teve uma contadora que indicou uma empresa para fazer o planejamento para nós, participou da reunião, gostou tanto do resultado que indicou outro cliente. Que esse cliente também foi outro planejamento, juntamente com o regime especial e tudo mais, para ver que realmente... não é uma coisa ligada à outra, né? E ela assim, comprou uma consultoria para dar um treinamento, preparar a equipe e a contabilidade dela para ela conseguir executar o planejamento que a gente fez. Isso é simples. E outra coisa que acontece também, e é bom a gente frisar, é que a equipe nossa de planejamento tributário é diferente da equipe de assessoria. Então, para clientes da Contabilitar, quando a gente vai fazer planejamento tributário, é feito por uma equipe à parte, uma análise totalmente desviciada do processo, que não está no dia a dia daquela empresa, porque às vezes, quando você está na rotina, você deixa de ver oportunidades. Então a gente fez questão, até dentro da contabilidade de clientes de assessoria, a gente tem uma equipe à parte para fazer esse tipo de trabalho. E às vezes o contrário também. O pessoal da operação às vezes vê alguma coisa e fala assim, ó, Bruno, eu acho que talvez para essa empresa cabe um planejamento, porque o pessoal estava conversando comigo na ideia de começar a industrializar determinado produto, e eles eram só comércio, ou de prestar determinado serviço, e isso acontece bastante também. Pois é, assim, nosso maior universo de mercado de consultoria são para os próprios clientes da Contabilitar, né? O cara compra uma consultoria nossa, ou compra assessoria nossa, o cara vê utilidade naquilo, vai ver sentido naquilo e ele vai comprando mais produtos. E nosso comercial tem até uma meta interna para esse tipo de venda? Não, ainda não. Mas tem que ser desenvolvido. Você viu um comercial que não consegue falar mentira? A meta... Você pergunta assim, ele ia falar mentirinha e ele soltou. Não minto, não. A meta é ficou geral. Até vermelho. Não minto, não. Ficou vermelho, é normal. A meta ela é geral. Esse planejamento executado para os nossos clientes é bom para evitar um vício operacional, né? A pessoa está o dia inteiro ali executando as rotinas operacionais e às vezes ela não enxerga uma oportunidade ou às vezes não tem oportunidade não, mas está cometendo algum erro e fica lá no automático, não percebe. Além do planejamento para os nossos clientes... um outro ponto que a gente tem que ressaltar também é que o planejamento você não faz uma vez na vida só não, e você esquece dele. Ele sempre tem que ser refeito. Daqui uns dias nós vamos entrar em contato com alguns clientes aí por conta da questão da subvenção agora. Então, é uma oportunidade para alguns, mas é uma ameaça que já é fato que vai acontecer para outros e eles têm que planejar de novo os negócios deles. São nossos clientes e a gente precisa de um planejamento. Eu não consigo pegar quem lança a nota para sentar e pensar o negócio do cara. Tem que ser o Bruno para sentar, trazer novas ideias, achar novas alternativas para executar. É porque são fatores externos, né? A gente não controla mudança na legislação, né? O STJ decidindo coisa para lá e para cá. Então, assim, bem lembrado nessa questão. O planejamento ele é um negócio que tem que ser, não pode ser estático, tem que ser dinâmico, ele tem que ser revisto periodicamente, né? E quem está nos ouvindo e está achando que a gente cobra 1 bilhão para fazer um planejamento tributário, Fernando, como é que a gente mensura esse preço e esse trabalho que vai dar esse planejamento? A gente cobra de acordo com o volume de notas, o volume operacional, o volume de informações que a gente vai receber, né? Uma empresa pequena, ela vai pagar proporcional ao tamanho dela, porque é proporcional ao trabalho que vai ser gerado. Aos dados que ela gera, né? Exatamente. Entendi. Então, eu não mensuro pelo faturamento, eu não mensuro pela economia que eu vou trazer para o cara, ele está muito ruim, eu vou resolver muito, não. A gente é um projeto, né? Ele tem começo, meio e fim. Ele tem um valor fixo que acabou, finaliza. Dependendo da situação, da complexidade e do acompanhamento disso depois, aí sim a gente tem um percentual da economia. Mas, repito, o percentual minúsculo em relação
a economia tudo gerada que o cliente terá, né? Voltando à primeira pergunta sua de 1h20 atrás, mais ou menos. Se deixar, nós vamos até meia-noite. Se Mas tiver cerveja... Antes de mudar do assunto comercial, eu quero só ouvir do Bruno. O que é o maior desafio que você tem, Bruno, na hora que vai fazer um planejamento tributário? Quais, ainda sobre planejamento tributário, né? Quais as maiores dificuldades que você tem? Qual que é o X da questão em cima desse trabalho? Eu acho que, em primeiro lugar, às vezes a gente pede para algum cliente, né, ou futuro cliente, ou empresa que só quer fazer o planejamento, algumas informações, né? E a gente acaba não recebendo as informações por completo. E, em alguns casos, até a gente faz todo o trabalho em cima das informações. A gente manda um checklist para a empresa, né? A gente pergunta 1, 2, 3 vezes e tal. Só aquelas informações. E aí, quando a gente apresenta, o sócio da empresa fala para nós o seguinte: nossa, ficou faltando determinada coisa, mas a gente não recebeu no checklist. Então, se eu tivesse recebido tudo antes, ficaria muito mais fácil, né, de lidar com as informações, trabalhar elas de uma forma geral e não ficaria faltando nada. A gente já teria feito um planejamento que, em tese, seria completo. Isso acaba dificultando um pouco do trabalho. Exatamente isso. Porque a gente tem 3 fases, basicamente, né? A coleta das informações, principalmente quando não é um cliente de assessoria nosso. Então, é esse processo que o Bruno está falando. Depois, a execução e a entrega, né? A entrega ela não acontece uma única vez, porque normalmente, quase 90% dos casos, o Bruno deve me matar, porque na hora da entrega eu lembro de uma coisa nova, alguma coisa, e a gente tem que refazer alguma coisa assim. Então, assim... então essa fase da coleta da informação ela é importantíssima, né? Porque, repito, principalmente se não for cliente nosso, porque a gente não tem os dados e as informações, e ela é crucial para que o trabalho seja bem feito, né? E apesar da gente fazer toda a verificação, né? E quando eu falo verificação, a gente recebe as informações do sistema da empresa, né? E aí a gente verifica as obrigações acessórias também, a gente pede certificado digital, pede tudo isso, faz a aferição, vê se tem alguma diferença, que muitas vezes parece bastante diferença, né? Alguma coisa que não foi lançada, não foi na obrigação acessória, enfim. A gente sempre pede para a empresa realmente mandar a documentação de uma forma total, para que fique mais fácil essa execução. Mas, falando ainda da questão do Felipe ter mais 17 ideias na reunião, a gente faz uma reunião antes também, discutindo, a gente desenhou isso, desenhou aquilo, e às vezes o Joel, o Davidson, que tem um know-how também, são sócios, né? Eles dão alguma sugestão, ou às vezes sentam com a gente mesmo e a gente desenha outros novos cenários. Apesar disso, na maioria das vezes surgem também outros cenários a mais que serão desenhados. Mas é bem bacana essa entrega, porque é uma entrega que o Luiz Fernando gosta de falar sempre no início da reunião, que é uma entrega a 4 mãos, né? Então, o cliente participa, a gente participa, os sócios, na maioria das vezes, também participam. E aí, no planejamento, a gente consegue também, igual eu disse lá atrás, que é verificar se há possibilidade de recuperação de algum crédito, né? Então, a gente consegue, na maioria das vezes, também, além do planejamento, recuperar outros créditos também. E tem muitos casos, né, Bruno, que a gente acompanha esse planejamento por um período, 2 anos, 3 anos, né, dependendo do contrato da negociação, onde a gente vai lá de novo na documentação dele, a gente planejou essa carga, você teve essa, a gente planejou essa carga, você teve essa. Porque às vezes precisa de uma correção em curso, né, tal coisa aqui o cliente às vezes não aplicou ou a gente não observou, isso pode acontecer. E às vezes no planejamento, né, a gente faz essa questão de pedir as informações do ano anterior, por exemplo, e o cliente fala para nós, realmente, meu faturamento não vai aumentar, se aumentar é muito pouco, e quando a gente faz esse acompanhamento, a gente já verifica que o faturamento triplicou. E aí, querendo ou não, mesmo que a gente reduza a carga em percentual, o montante a ser desembolsado fica mais alto pelo fato que o faturamento também aumentou. Então, a gente faz esse acompanhamento realmente para avaliar. E, às vezes, precisa de alguma mudança, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue realizar no percurso aí também. Muitas das vezes, dentro do planejamento, surge uma ação ou alguma coisa que a gente precisa fazer que
encaixa em outra consultoria, e aí eu ia puxar o regime especial, né? Muitas das vezes o regime especial puxa o planejamento, mas a maioria das vezes o planejamento puxa o regime especial, né? Era isso mesmo que eu ia falar. Quando você vai no médico, ele te faz um diagnóstico seu, ele pede um tanto de exames e depois ele vai tratando cada situação. O planejamento é justamente isso. Eu falo que ele é um diagnóstico. De planejamento, a gente caminha para o regime, a gente caminha para a revisão tributária, holding, a gente desenvolve uma estrutura cisão, pro cliente. Fusão. Muda muita coisa na vida dele, muda muita coisa. Também de um outro caso, mas acho que você não estava na contabilidade ainda, de que o cara tinha uma expectativa de uma geração de economia, mas na realidade, do jeito que ele estava trabalhando, ele estava no risco. A gente conseguiu uma alternativa com a mesma carga tributária, o percentual era o mesmo, parecido, porém com conformidade. E aí o cara meio que quebrou a expectativa dele. A gente nunca promete que vai gerar economia, mas no mínimo a conformidade a gente consegue gerar. E aí, nesse caso também, deu ruim nesse quesito, né? Não é que deu ruim, é que o cara estava bem fora estava assumindo um risco muito alto. E aí, acho que o segundo trabalho que a gente mais faz em termos de consultoria na área tributária é os regimes especiais. A gente tem um trabalho bem forte, um network bem bacana, uma entrada boa na Cefaz, no Investe Minas, né? A gente tem bastante processo trafegando, né? Mês a mês, né? Que é dos benefícios fiscais de ICMS, principalmente aqui em Minas Gerais. Para a galera entender, né? Minas tem mais de 70 benefícios hoje, benefícios padronizados, né? Onde aquele setor, né? Ou seja, são 70 setores, eles têm já o direito garantido de ter esse benefício, além de ser negociável qualquer outro setor que não seja o combustível, lubrificante, comunicação, energia elétrica, que é um tripé de arrecadação do fisco mineiro. Mas se não for esses 3 setores, Minas basicamente não perde nenhum negócio, né? Minas negocia qualquer benefício. Lembrando que se tiver dentro desses 70 setores já padronizados, Minas não exige contrapartida nenhuma. Fora desses 70, nessa negociação individual, aí o Estado vai exigir alguma contrapartida. Geração de empregos, investimentos, manutenção de recolhimento e tal. Então a gente faz um trabalho bem forte, né, de divulgação para as empresas, né? E aí o Luiz Fernando vai falar um pouco mais desse movimento comercial, né, de divulgação para as empresas, né, dos benefícios existentes, né, levar até o empresário esse conhecimento, né, porque o empresário, ele às vezes está pagando um ICMS alto e ele não sabe que ele poderia estar deixando de pagar aquilo, né? Então, você ouvinte que está pagando uma guia de ICMS alto, pode nos procurar aqui. Certamente nós vamos ter uma solução para reduzir esse ICMS, e essa solução provavelmente vai ser um regime especial, porque Minas é conhecido por isso, né? E aí a gente tem diversas ações, né, no comercial para tentar fazer chegar ao empresário esse conhecimento, né, LF? Exatamente. Dos regimes também a gente tem um diferencial, que não é só pegar, sentar e executar lá dentro do CIARE. Eu lembro de um caso engraçado que a gente saiu daqui para ir na cidade administrativa levar um produto eletrônico. Isso. E aí a gente, no dia que a gente ia na cidade administrativa, de manhã no hotel, falando, vamos testar. Colocou na tomada lá, caiu a energia do hotel. Essa aí não precisava contar. Pô, eu não sei qual é a voltagem do negócio, não, mas se a gente chega na frente do Zema, não é com o Zema, né? Mas se a gente chega lá e cala tudo, o Zema ia trabalhar que jeito? Não, mas esse caso é um caso interessante, porque é um cliente nosso, é uma indústria de produtos eletrônicos, né? Os produtos eletrônicos têm benefício fiscal em Minas Gerais, e ele fez, vou falar o produto até, ele fez um aquecedor eletrônico de banheira. Então, não sei se o Bruno lembra desse caso, você participou. O cara tem uma tela, um LED, um LCD na banheira,
a prova d'água e ele tem o aquecedor interligado a esse visor. Então você aumenta a temperatura, abaixa a temperatura, liga a banheira. Antes de você chegar em casa, você aciona a banheira já para ir ligando e aquecendo. Então, diversas soluções eletrônicas para um aquecedor de banheira. Só que o aquecedor de banheira não é um produto eletrônico, o aquecedor em si. E como 90% do produto era o aquecedor, o NCM dele é de aquecedor. Então a gente teve que peguei o produto, pus na caixa, colocamos debaixo do braço, fomos lá na cidade administrativa, participamos da reunião com o Invest Minas, ligamos o produto lá na tomada 220 para a tomada certa e mostramos o funcionamento do aquecedor de banheira que é eletrônico. E aí conseguimos um benefício fiscal de eletrônicos para um produto que usualmente é eletrônico, mas o NCM dele, então, não é eletrônico. Então, ou seja, além de saber o caminho das pedras, de qual benefício é melhor para você, porque isso também é essencial, quais benefícios existem, a gente ainda consegue customizar e deixar o benefício à cara da empresa, né? Porque o próprio nome já diz, é um regime especial. Existe uma certa padronização, mas basicamente nenhum benefício é igual de uma empresa para outra. Ele sempre tem a sua questão específica, né? Então a gente não vende simplesmente um regime, né? A gente vende um regime aplicável ao seu negócio. Então é um benefício fiscal que integra harmonicamente com as suas operações. E isso é muito importante, inclusive esse alinhamento de expectativa com o cliente, no momento que vai pedir, saber o que é, se existem possibilidades ou não, qual o risco de conseguir ou não, no planejamento, qual a economia possível ou não, se existe, se não existe. Eu sempre deixo claro isso para o cliente, eu falo para ele, muitas vezes, no caso da sonegação, eu falo para ele, não te garanto economia, porque eu estou brigando com sonegação. Menos do que zero é difícil de eu deixar a sua carga. Uhum. E no comercial hoje, entrando já nesse assunto, né, que já pulamos dele 3 vezes, eu tento prospectar esses clientes de algumas formas. O marketing hoje, a gente ainda não conseguiu impulsionar tanto. No desenvolvimento do produto, curso do novo regulamento CMS, sim, a gente trabalhou bastante o marketing, mas você mesmo fala isso, Felipe. Quase ninguém compra serviço pela internet. Você compra um produto. Serviço você não compra, você tem sempre que sentar. Eu gosto de sentar em uma reunião. Sentou com a gente na mesa, dificilmente a gente não vai fechar, porque com certeza a gente tem alguma alternativa benéfica para aquele determinado cliente. É o que eu falei, eu não acordo cedo para enganar o povo na rua, né? O que a gente vende, o cliente nosso ganha mais do que a gente, isso é fato. E aí hoje no comercial trabalhamos em 4 pessoas, né? Dos 3 sócios, você fica com esse cunho mais comercial e atendimento. Então, você participa com a gente, supervisionando tudo, orientando, participando das reuniões quando precisa. Eu fico como supervisor do departamento, mais fácil de tudo, bato o escanteio, corro lá na área para cabecear. E aí a gente tem o Fagner e o Elian também, mais 2 pessoas lá conosco. E estamos num momento de reestruturação comercial. Se já caminhava bem, se já estava dando certo, agora é criar uma maneira de escalar. Eu sou muito... romantizo muito a história da Contabilitar. A gente começou lá atrás como um escritório de contabilidade, como qualquer outro começa. Pega uma casa, um quarto é o departamento fiscal, o outro é o departamento de pessoal, o outro é o contábil, a sala é a recepção, o banheiro é cheio de caixa de arquivo no box, de baixo em cima. É um escritório de contabilidade. Muitos hoje são assim. Depois a gente evoluiu, a gente se tornou uma empresa contábil. A gente foi para um escritório estruturado, com cara de escritório, e nos tornamos uma empresa. Hoje, até visualmente aparenta isso, hoje a gente é uma indústria contábil. A gente tem linha de produção. Se a gente já estruturou isso nas operações diárias, se tem linha de produção, se já tem começo, meio e fim, já sabe o que cada um tem que fazer, se tem processos bem estabelecidos, o comercial também está caminhando para isso, para a gente conseguir escalar de verdade. Então, eu estou no olho do furacão agora, estruturando o comercial de novo. A gente usa os termos americanizados aí, né, como todo mundo usa, mas hoje a gente vai ter um colaborador
que a gente vai tratar ele como SDR. Ele fará os contatos com os novos clientes, ele vai prospectar e ele vai usar algumas ferramentas que a gente conseguiu no mercado para isso, né? Então a gente consegue ser muito assertivo nessa busca do cliente. A gente define o nicho, a gente já tem um processo de abordagem. A gente tem uma dor que a gente resolve. E a gente vai em cima dessa dor. Porque a dificuldade comercial nossa é poder ter a oportunidade de sentar e conversar com o tomador de decisões. Eu acho que é a dificuldade de quase todo comercial B2B, né? Então a gente precisa levar a empresa, ao tomador de decisão da empresa, de que a dor X que ele está ralando lá, a gente tem a solução para ela. Ou às vezes ele nem sabe que ele tem aquela dor, né? E aí a gente vai levar uma solução que ele nem imagina que hoje ele precisa, né? Então essa é a maior dificuldade nossa e é a barreira que a gente precisa quebrar no comercial. E venda B2B é difícil. Agora, venda B2B de serviço é pior ainda. Você comprar um celular é fácil. Você comprar uma Heineken é fácil. Você vai no mais barato. Você vai na rede de franquias que mais cresce no Brasil aí, Mercearia do Ceará. E você compra no que você tiver mais barato. Você não tem fidelidade, você não tem nada. Agora, serviço é complicado. Você mostrar a sua qualidade, você mostrar o seu valor para alguém comprar. Então, essa abordagem do SDR, ela tem que ser muito assertiva, porque ele não sabe que ele tem a dor. Ele acha que o contador dele está conseguindo resolver tudo. Ele acha que ele está no melhor caminho tributário sem depender de ninguém, sozinho, na cabeça dele ele conseguiu criar. Tem pessoas, inclusive, que nem são da área e estão vendendo planejamento tributário. Ontem aconteceu um caso, né? Qual que é o conhecimento? Não estou desmerecendo a pessoa, mas qual é o know-how, qual é a experiência que o cara tem com aquele trabalho? Ela vender. E aí ela vendeu um lucro presumido para uma empresa que vai ter regime, mas nem sempre o lucro presumido é o mais benéfico. Só vai isso. importar e ter regime. Só aí a gente já vê que talvez não é o melhor cenário tributário. Mas, enfim, o caso não é esse agora, né? Então, esse SDR, esse cara que vai abordar, ele não vai com um panfletinho embaixo do braço batendo na porta. Ele vai em quem realmente precisa. A gente nichou essas prospecções dele e a gente está trabalhando 4 nichos por mês. No estado de Minas inteiro. Eu vou trabalhar 4 nichos nesse mês, testando, enviando e-mails e marcando reuniões, convertendo o cara. Eu não quero que ele vira meu cliente de contabilidade, eu quero que ele faça uma consultoria. Eu quero dar resultado para ele. Se depois ele quiser vir para a contabilidade, vai ser muito bem-vindo. Mas se ele não quiser, eu fiz o meu trabalho, eu ganhei para isso e ele ganhou muito mais. Ótimo. Depois dele, a gente tem o closer, que é o cara que vai para a reunião para fazer os fechamentos. É ele que senta, é ele que apresenta. Não tem que ser um contador, não tem que ser um cara que conhece todas as demandas, as nomenclaturas, as siglas técnicas, até porque o empresário não está nem aí para isso. Ele não quer saber qual que é o registro que você vai lançar no SPED, ele não está nem um pouquinho preocupado se você tem que fazer uma PER para cada PIS de cada mês. Ele quer saber qual solução você vai entregar para ele. Exatamente. E ele tem 2 dores principais. Todo empresário tem essas 2 dores. Se o cara não tiver essa dor, ele nem empresário ele é. Tá no mundo da lua. Tá longe. A primeira dor dele é custo. Ele tem que aumentar o lucro dele. Ele tem que otimizar os ganhos dele de alguma forma. Ele tem que ter lucro. E a segunda dor, ele não sabe quanto que ele vai pagar de imposto, porque ele não tem projeção disso. Ele fica lá apavorado, sabendo que vai chegar uma guia alta e ele, na maioria das vezes, não tem dinheiro para pagar essa guia. Então, eu tenho que chegar nesse cara para mostrar para ele que eu consigo otimizar os ganhos dele. Os 4 nichos que a gente vai trabalhar esse mês, a gente consegue otimizar em até 30%. Simples, é fácil. E planejamento. Planejamento. O que eu vou trabalhar? Imposto de renda e contribuição social. Quanto que é a carga disso? Se ele deixar de pagar isso, aumentou, pô. Cara, você vai saber melhor do que eu. O Fagner, que é do comercial também, igual você citou ele anteriormente, ele fechou uma revisão tributária, né? Com um cliente de São Paulo, em tese. E aí, ele não foi para fechar exclusivamente, né, a revisão. Ele disse que era um trabalho que a gente fazia também e tudo mais. E o cara tava doido para fazer essa revisão. Só que não achava quem conseguia fazer, porque todo mundo colocava 1001 dificuldades, falava que não dava, que isso, que aquilo. E hoje a gente conseguiu, exatamente hoje,
a gente conseguiu recuperar R$135 mil para o cliente. Mas, Então, Bruno, com toda a humildade possível, eu falo isso, cara, nós temos diversas soluções, não é à toa que a gente tem 900 clientes, a gente tem diversas soluções que servem para a maioria das empresas que não são nossos clientes e que vai trazer retorno para elas. A dificuldade comercial nossa é comunicar isso, entendeu? Então, eu sou um cara que vim muito do técnico, né, cara? Eu falava, o Luiz Fernando falou, registro de SPED, isso daqui, guia dali, perde compra dali. E toda reunião que o Luiz Fernando me pede para eu participar, ou o Fagner pede para eu participar, é porque a reunião chegou, as conversas chegou num nível técnico, né, que precisa ser esclarecido, alguma coisa nesse sentido. Mas o comercial, e eu estou desmistificando isso, tentando desmistificar isso cada dia mais, eu com o Luiz Fernando, de você não ganha cliente, você não consegue cliente com esse argumento técnico. Entendeu? Você tem que levar para o cliente a dor dele, que nem o Luiz Fernando falou. Eu vou zerar o imposto de renda e contribuição dele. Com o quê? Vamos falar dessa tese através da subvenção do ICMS, exclusão da base de cálculo do imposto de renda. Beleza, você falar isso para ele, você... Aí como que você vai comunicar isso para ele? Como que você vai falar isso para ele? Meu amigo, deixa eu te falar, eu consigo otimizar o seu lucro, o seu resultado em 34%. IR mais contribuição social com adicional de 34%. Então, ou seja, você falou mentira? Não. Você falou a linguagem que o cara quer ouvir. E tem que ser dessa linguagem. O cara, velho, ele não quer saber como você vai fazer, não. Você tem prova de entrega? Você já fez? Deu certo? Posso ligar para um outro aqui que deu certo? Beleza. Vou ver retorno, vou ver resultado? Vou... Beleza, faz aí pra mim, amigão. Então é isso. Então o desafio nosso comercial é isso. E o que eu estava contextualizando eu vim dessa área técnica, então eu não consigo vender dessa forma. Aliás, eu não consigo vender. Vender dessa forma, então, chegar pro cara e falar assim, meu amigo, peraí, ó, é isso, né? A Apple vende celular? Não, a Apple vende o FaceTime, o vô falando com o neto que tá lá na Europa, o vô tá no Brasil, ela vende isso, cara. Quando você vê aqui, você fala, nossa, cara, eu preciso de um celular daquele lá pra mim. E ela não falou celular na propaganda dela. Entendeu? Nem iPhone, o celular dela fala na propaganda dela. É igual Uber, é igual iFood. É isso aí, cara. Então, você precisa ter... o comercial de uma empresa de consultoria, de uma empresa de contabilidade, que é o nosso caso, ele tem esse desafio. E a gente, quanto tempo, quantos anos a gente rala e muda processo para entender isso, entendeu? Eu fazia, pega o Instagram da Contabilitar lá no comecinho, fazia vários vídeos técnicos falando disso, falando daquilo. Cara, não é isso que vende, não é isso que mostra para o mercado. Quando você fala isso que vende, parece que você tá uma palavra pejorativa, né? Parece que está vendendo coisa que não precisa, enganando os outros, não. Não é isso que faz você mostrar para o mercado o diferencial que você tem. Entendeu? É o que o Luiz Fernando está fazendo agora. Qual é a dor? Qual é a dor que eu resolvo? Vamos caçar a dor, vamos entrar na dor, vamos mostrar para o cliente que aquela dor X eu consigo resolver. Deixa o técnico com a gente depois, a gente faz, isso, resolve e tal. E isso mostra o crescimento da Contabilitar hoje, né? Há 6 anos atrás, quando eu entrei, o escritório inteiro tinha a quantidade de metade de um departamento que tem na Contabilitar hoje. E o Bruno, essa chavinha nós viramos agora, recente. O comercial nosso sempre foi um comercial passivo, né, Luiz Fernando? Ó, cliente indicando, se fez para um, que indica para outro. Agora que a gente começou a entender esse mecanismo e a gente vai começar a mostrar para pessoas que não têm acesso a nós, que soluções a gente temos. Então, nosso objetivo é falar dos produtos da Contabilitar, né? E o Luiz Fernando estruturou bem em relação ao comercial, que é um pouco, né? Claro que tem muito mais complexo que isso, mas o detalhamento disso, mas é um pouco da forma que a gente vende. Então, falamos muito bem do planejamento tributário, que é o nosso carro-chefe, né? O curva A. O regime especial seria a curva B, né? Ali, né? Do planejamento, dos nossos produtos, e a curva C seria a revisão tributária. Acho que é interessante a gente comentar bem de revisão e quais teses de revisão a gente tem, sendo o menos técnico possível, mas para explicar para o mercado e para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Talvez a gente tenha uma solução de revisão tributária para o negócio dele. A gente tinha uma pessoa na Contabilitar que falava assim, ô Filipinho, você entrega tudo na reunião,
Você não pode ir na reunião, porque você dá o peixe, você entrega tudo, o cara vai e faz. Não que a gente não queira que ele faça, mas se a gente tem o conhecimento, tem o know-how, a gente tem que ofertar isso para o cliente e a gente tem que executar para ele. Isso é uma questão que o técnico também, ele não leva desaforo para casa, venda, né? Você tá conversando com ele ali, ele vai falando, você empolga tanto que você acaba Quando já vem contando. Por mais que se fale, é venda B2B, é empresa vendendo para empresa. Não é. É gente vendendo pra gente, é pessoa vendendo pra pessoa. Se você não consegue ler a pessoa, se você não conhece pessoa, se você não interpreta o que está acontecendo com aquela pessoa, o momento dela, a ansiedade dela, a necessidade dela, você não consegue. Essa questão da revisão de IPI que você comentou, você me pediu para mandar a proposta pro cara, a metade do que eu mandei. Aí eu peguei e falei, então beleza, desliguei, fui lá, fiz a proposta no dobro do que você tinha falado e passei para ele. A hora que eu te falei, eu falei, não é possível que você fechou isso. Eu falei, fechei, ué. Ele tinha 1 milhão para desembolsar, pelo amor de Deus, se eu conseguir resolver para ele em uma semana, eu não tenho que ser barato, eu tenho que ser justo. Mas aí tem que ter esse feeling comercial também, né? Porque entender o cliente no momento que ele está, a necessidade que ele tem, quais soluções a gente vai ter, e aí isso é essencial para realizar isso. Mas essa questão técnica, cara, assim, eu nunca tive. Nós estamos aqui num podcast falando um pouco da nossa estratégia comercial. Eu nunca tive problema em divulgar ou deixar claro o que a gente faz, não. E vira até um argumento bem forte de venda, porque uma coisa é o que a gente faz, outra coisa é como a gente faz o que a gente faz. Entendeu? Esse como a gente faz é anos de estudo, anos de experiência, anos de batida de cabeça. Então, ou seja, a gente já tem uma construção que não é porque o cara não é bom ou não é suficiente igual a gente, não. Ele não tem o nosso time, o nosso tempo, a nossa bagagem em fazer. E para o cara ter isso, ele vai gastar um bom tempo igual a gente gastou para chegar no momento que a gente está. E é estudo até hoje, é pesquisa até hoje, é mandar mensagem para o outro, para perguntar, para tirar dúvida, para discutir, para entender o ponto de vista em cima de determinada tese. Então, é até hoje a mesma coisa. A gente não parou só porque tem anos de estudo, né? A gente continua até hoje. E esse time, ele acontece justamente porque a gente terceiriza. A gente delega também essas tarefas. Se você tivesse que sentar igual a maioria dos contadores tem que sentar para fechar SPED, você não ia ter tempo para você estudar o regulamento ICMS. Você não ia conseguir fazer uma live da reforma tributária 2 dias depois que saiu, foi divulgada o projeto. Então, ter esse tempo livre, a gente trabalhou muito isso na época do novo regulamento ICMS. O contador, ele tem que ter tempo para ele estudar, ele tem que estar num grupo de WhatsApp, ele tem que receber informação de vários lugares. E a gente com 900 clientes, você tem dores chegando o tempo todo e no momento que você recebe uma dor, às vezes você tem um insight ali que você resolve o problema de um outro cliente que não sabia disso. Então, isso também ajuda, essa quantidade ajuda. Isso é importantíssimo, faz muito sentido. É o ser mais estratégico, né? Se eu for mais operacional e menos estratégico, né? Para a gestão do meu negócio, olhar a contabilitar como contador ou olhar a contabilitar como gestor, né? Eu acho que você precisa das duas pontas. Você tem gente que olha como contador e gente que olha como gestor, e ambos são suficientemente importantes para construir o que é a contabilidade, entendeu? E aí precisa de toda essa parte. Da mesma forma que às vezes eu estou lá estudando o regulamento do ICMS, o Joel está estudando o novo regulamento de PiscoFins e por aí vai. Então, é o que você falou, delegar, dividir, departamentalizar, criar processos para a gente conseguir poder dar conta de tudo que a gente dá conta, porque não é mole. Exatamente. Isso é fundamental, isso é muito necessário. A questão da revisão tributária,
que a gente já vai entrar agora, se o Joel, se o Davidson não tiver tempo para parar, para pensar como vai fazer, se tem risco na legislação, se a legislação te dá brecha ou não, se permite isso ser feito ou não, o Davidson estudar como a estrutura do arquivo tem que ficar, passar por Bruno, para o Lionel, seja lá para qual consultor vai executar o planejamento. Se você não tiver tempo para fazer isso, a gente não vai conseguir vender aqui na ponta. Então, a gente tem que estar aqui vendendo o tempo todo com a certeza e a segurança que vocês estão lá analisando isso. Vocês não estão preocupados em entregar SPED. Você está preocupado em gerar economia mesmo, em gerar novas oportunidades para o cliente. É como se fosse a engrenagem do relógio, né? Cada um fazendo a sua parte para poder rodar bem. É isso aí. E assim, uma das teses que está se escrever no Google aí, todo mundo vai saber, a gente já discutiu ela há quanto tempo. Eu estava dando aula numa pós, e aí estava explicando uma situação de subvenção, eu achei um pega na... Putz, esse parágrafo aqui eu acho que dá uma brecha X ou Z. Passou, tipo assim, 3, 4 meses, a Receita soltou uma solução de consulta vedando, né, e falando que aquilo não poderia, mas contra a lei. E o STJ agora em maio decidiu a favor do contribuinte, e a Receita Federal agora o governo, né, mandou uma medida provisória mudando a lei que o STJ deu ganho de causa para o contribuinte. Então, tudo indica que essa tese, né, de revisão tributária vai se findar em janeiro de 24. Então, quem fez, quem não fez não vai fazer mais. Então, é a tese do momento aí que todo mundo está fazendo, e a gente já faz para os nossos clientes, ó, há muito tempo. E que tese que é essa, empresário? Há uma equiparação legal, né, de subvenção de custeio para que de investimento do ICMS. Então, basicamente, acabei de falar, né, que o comercial tem que falar a língua do empresário, e eu estou falando língua técnica aqui, né? Basicamente é o seguinte, ó, o Estado, qualquer Estado, né, te deu um benefício de ICMS. Um produto isento, um produto com redução de base de cálculo, um produto com diferimento, né? Hoje, em Minas, leite, banana, maçã, alface, frete, tudo isso são produtos e serviços isentos de ICMS. Laje, blocos, aí vem a nossa expertise e sucesso em material de construção, né? Em caso de material de construção. Ou seja, esses produtos são isentos de ICMS. Você tem duas formas ou objetivos do Estado em dar uma isenção de ICMS. Uma é para custeio, ou seja, o Estado dá uma isenção para que o produto chegue mais barato ao consumidor final. Ó, a Heineken tem 27% de ICMS, 25% hoje. Eu vou zerar ela para quê? Para que a Heineken chegue mais barato ao consumidor final. Isso é uma subvenção para custeio. Perfeito? Ah, não. Eu vou subvencionar só a fábrica da Heineken, que é o que aconteceu aqui em Minas. Fábrica da Heineken, vem para cá que eu te dou uma isenção de ICMS, ou seja, via regime especial. Isso é uma subvenção para investimento. Então, o Estado está dando um benefício em troca dos investimentos da Heineken no Estado. Então, formalmente, né, intencionalmente, existem essas duas subvenções. O que o fisco fez? Equalizou. Então, o Congresso alterou uma lei em que falou que qualquer benefício de ICMS é uma subvenção para investimento. Então, ele equiparou a primeira isenção que eu dei exemplo a uma subvenção para investimento. Ele equiparou a isenção do frete a uma subvenção para investimento. Ele equiparou a isenção da maçã, da banana, do leite a uma subvenção para investimento. Quando ele fez essa equiparação, aí vem a inteligência tributária. Quando ele fez essa equiparação, ele isentou o imposto de renda. Por quê? Porque subvenção para investimento, desde que o mundo é mundo, é isenta de imposto de renda no lucro real. Então, aí a nossa expertise tributária, a gente vem fazendo planejamento tributário há quanto tempo com essa ideia? Desde 2017, que é quando mudou a lei, né? 2017. A gente vem utilizando dessa brecha. E se pega transformando subvenções que originalmente são para custeio em subvenções para investimento, logo isentando o imposto de renda com essa parcela subvencionada. E isso, a Receita deu uma esperneada e o STJ, em recurso repetitivo, julgou agora em maio como vitória do contribuinte. Então, ou seja, tese validada.
E aí o governo, para não perder daqui para frente essa arrecadação, que ele já perdeu retroativo de 2017 até hoje, repito, ele mudou a lei a partir de janeiro de 24. Então, ou seja, é o momento. As empresas que ainda não se aproveitaram dessa isenção de imposto de renda, ou seja, podem pedir retroativa 2017, né, de 2017 até hoje, e podem utilizar delas até dezembro desse ano. Então, repito, uma das principais teses de revisão tributária que a gente usa. Se você vende qualquer produto ou serviço isento de ICMS e está pagando imposto de renda e for do lucro real, é óbvio, pode ser que você está pagando imposto de renda indevidamente. Então, nos procure que a gente tem uma revisão tributária para você. E a gente tem outros também, além da isenção, né? Igual você falou no início, às vezes alguma empresa tem redução na base de cálculo. Isso. O próprio regime vende especial. maquinário, 70 próprio regime O próprio regime especial, é isso aí. Ou crédito presumido, até mesmo advindo de regulamento, que a gente já teve Perfeito. esse caso também. Padaria, o pão do dia, Justamente. transportadora, o ramo crédito alimentício. presumido, A gente tem muitos cases restaurantes, bares que tem o crédito presumido lá de 4%. assim. Agora é a hora. Quem está no lucro real, com qualquer benefício de ICMS, pode ser que está pagando imposto de renda errado. E Isso aí. 99,9% dos casos que a gente pega está pagando imposto de renda a mais. E a gente consegue a revisão desses valores. E essa tese acabou em janeiro de 24, com a medida provisória que saiu agora, dia 31 de agosto. Em maio é o mês de sair tese boa para nós, né? Porque gostar, foi né? 13 de maio de 21 saiu a exclusão do ICMS da base de PIS e da COFINS. E agora é essa. O que eu ia comentar o seguinte. Nós estamos levantando os valores que a gente consegue de economia tributária e de revisão para os clientes. Todo ano, final de ano, a gente faz uma retrospectiva. Somados 21 e 22, a gente conseguiu na casa de 41 milhões em economia. De ressarcimento de revisão. Tanto revisão quanto planejamento, redução de carga tributária futura. Show. Eu acredito que com essa tese, esse ano a gente bate 100 milhões. A gente é uma tese fantástica, ela vai ter muito valor e ela é válida para todo mundo, até para o empresário mais conservador. Esse exemplo que você citou de que a gente encontrou 1.300.000 e que restituiu 600 mil, ele ficou com medo de pegar e utilizar. E a gente tem ele outras não compensou. empresas que não Ele quis esperar a Receita depositar na conta dele, Receita depositou. Se a Receita depositou, está mais validado do que nunca. Está chancelado o que a gente executou. Perfeito. Então, a gente consegue fazer para qualquer um. Tenho medo da Receita vir, tenho medo de ser glosado. A gente faz da maneira mais conservadora possível, concordo. Em 6 meses foi ressarcido para ele. Fizemos em dezembro, né? Pagou agora em maio ou junho. Qual que é o valor esperado? Você falou? 100 milhões. 100 milhões? O robozinho vai trabalhar, hein? Vai. Haja trabalho. Já tá com o tanque cheio. Mas assim, gente, é só para contextualizar, né? Essa é uma tese forte que a gente trabalha. Tem muita empresa ainda, por mais que seja uma tese batida do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ainda não aproveitou, a gente consegue pedir e normalmente... É bom falar. O nosso prazo de entrega de planejamento tributário e de revisão tributária é de 30 dias. Então, ou seja, você procurou a gente agora dia 13, no dia 13 de outubro você já está compensando tributo com a revisão que a gente faz. Porque nós temos software e metodologia específica que a gente desenvolveu para poder fazer esse processo de revisão. Essa de 135 mil é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O cara não fez reunião com a gente por isso. No meio da reunião, ele citou essa dor. Fui lá e já vendi. Ele aceitou a economia dele. A economia não. O valor restituído, 135 mil, que ninguém conseguia resolver. Ele assinou o contrato no início de setembro. Lembrando que setembro teve feriado. Foi o seu chá revelação, você nem trabalhou na sexta-feira, você estava de ressaca. E não foi 30 dias. Hoje é que dia? Hoje é 13? 13. Já levantou os valores. Já levantou os valores e ele já vai compensar as guias agora do dia 20 e 25. Isso graças à metodologia, software, todo a inteligência e o desenvolvimento específico na área de tecnologia do Davidson lá. Parabéns ao Davidson, que ele e a equipe dele é o que desenvolve isso aí lá para nós. A gente tem insumos
do PIS e COFINS, que é uma outra tese que vem forte, a gente pode aproveitar e muita gente não usa. Existe uma decisão do STJ de 2018 da essencialidade dos insumos de PIS e COFINS. A lei não foi alterada ainda, mas a decisão do STJ é de recurso repetitivo. Então a gente pode utilizar ela e a Receita já aceita administrativamente, não existe... existe já várias decisões do CARF de a favor, e hoje não está indo nem mais para o CARF, nem recurso está precisando fazer. Então, é uma tese top que a gente faz. Tem, falou do ICMS da base de cálculo, tem as verbas indenizatórias trabalhistas, tem alguns casos específicos, né? A subvenção vale para qualquer benefício fiscal de ICMS. A quantidade de exportador de café que tem aqui em Varginha que a gente consegue. É isso aí. Todo mundo que exporta não paga ICMS na exportação. Se ele não paga ICMS na exportação, é benefício fiscal de ICMS, que é uma subvenção para investimento que é isento de imposto de renda. Lembrando que eu estou falando de ICMS, porque o benefício é de ICMS, mas ele tem reflexo no IR e contribuição. Então, o ressarcimento dessa tese é de IR e de contribuição social, não é de ICMS. E ainda falando de tributo de cunho federal, né? E nós estamos numa região, né, que exporta café. Exporta café. E a gente tem a questão também das empresas que acumulam saldo credor de IPI também. A gente costuma fazer bastante trabalho nesse sentido. A gente tem muita empresa que não paga IPI e pode acumular crédito desse IPI nas entradas. Então não é porque eu não pago IPI que eu não posso creditar do IPI que eu compro do meu insumo. Então aí, a depender de caso a caso, eu posso aproveitar o crédito do IPI e usar esse crédito de IPI para pagar PIS, para pagar COFINS ou para cair na conta. A Receita deposita em dinheiro na conta esses valores. Então são oportunidades tributárias que às vezes a empresa, pelo seu rotina, pela sua, os seus processos, elas não conseguiu identificar ainda, que a gente tem um time específico para poder fazer essa análise. Time, software e metodologia específica nossa. Nós estamos executando agora um ressarcimento de IPI para uma empresa que nem movimento tem mais. O empresário agendou hoje a emissão do certificado digital dele, que nem certificado ele tem mais, pra gente conseguir. Tá parado lá o crédito, a gente consegue pedir. A gente consegue recuperar. Bacana. E assim, da forma que a gente montou, da forma que a gente trabalha para que isso, o empresário ele precisa amanhã, cara. O mercado tá aí, o leão tá aparecendo toda hora, ele precisa para amanhã esses valores. Então a gente faz da forma mais rápida possível. Exatamente. Mas então, Luiz Fernando, você só vai no e-mail, você só procura nichos específicos? Não, eu atendo qualquer cliente. Qualquer cliente. E ele tem que ser tratado individualmente mesmo. Voltando com a frase que você falou, que você não sai de casa para você enganar ninguém. Cada empresa ali tem várias famílias por trás daquela empresa. A gente não pode tratar dela com desleixo de qualquer forma. De forma nenhuma. Então, qualquer cliente que chegar lá na Contabilitar, tem alguém para me atender, a gente senta lá, a gente toma um café, a gente conversa, a gente tem solução para todo mundo. Se eu não tiver solução em redução tributária, a nossa parte de assessoria contábil tem solução para otimizar a vida dele. E agora lançando um novo produto de BPO. Inclusive, a gente vai trabalhar com BPO na parte financeira e de faturamento. Tanta empresa que não tem condição ou tem condição, mas desprender um funcionário exclusivamente para financeiro ficaria muito caro para ela. A gente consegue terceirizar tudo isso para eles também. Então, o objetivo é facilitar a vida dele. Se no tributo eu não trago economia agora, eu consigo trazer economia pelo menos de tempo. E isso mesmo, a gente está em fase de... terminando a fase de pesquisa e já em fase de desenvolvimento. Não sei quantificar ainda a partir de quando a gente vai ter esse produto, mas a gente vai fazer o jeito Contabilitar de terceirizar o financeiro da sua empresa. Então, ou seja, além de a gente terceirizar os serviços contábeis, tributários e trabalhistas, né, a gente vai terceirizar também o financeiro. Então, médias empresas ou até grandes empresas que têm dificuldade com colaborador no financeiro, ou o dono está fazendo financeiro também, não tá sobrando tempo, né? Ou precisa de uma estratégia no financeiro, precisa de orçamento, precisa de indicadores, precisa ver lá na frente, a gente vai conseguir
assessorar, repito, com software próprio, metodologia própria, forma própria, jeito contabilitar, inovador do jeito que é, da forma que a gente trabalha de fazer BPO financeiro. Deve sair, aí eu estimo, né, numa estimativa bem conservadora, março, abril do ano que vem a gente está com esse produto no mercado. Espero que saia antes. Quem acompanhou a gente até agora tem só mais uma situação que eu gostaria de compartilhar, que eu já falei muito pro meu tamanho. Eu quero que você execute, mas eu não quero que você apareça. Você faz? Faço. Revisão, eu não preciso aparecer. Quantos advogados que a gente tem em escritórios que vem, pede um planejamento, a gente faz o planejamento, entrega na mão dele e ele que vai lá e apresenta. Não há problema nenhum quanto a isso. A gente não tem esse ego inflado que a gente tem que estar lá toda hora aparecendo. A gente quer buscar a maior economia e vantagem possível para o cliente. Todo mundo saindo ganhando, ganha-ganha, todo mundo ganha. Vai ser ótimo, tá tranquilo, a gente executa, entrega na mão de quem precisar e ele vai lá e faz. Revisão tributária, eu quero que você faça, mas eu não quero que apareça o seu nome, Fernando. Consegue? Claro, tranquilamente. Me passa os arquivos, eu entrego na sua mão, não faço contato com a empresa, entrega para você, você vai lá e você trata a empresa da forma que você quiser. Isso é verdade, a gente tem muito advogados, galera do comércio exterior, muitos contadores, né, que nos indicam para fazer tanto revisão quanto planejamento tributário, quanto regime especial, né? Então, ou seja, a gente quer levar essa solução acesso ao empresário, independente de qual meio for, e é muito trabalho, muita parceria que a gente faz que é bacana. Então, quem é advogado aí, ou contador, e que não consegue hoje ter um braço para fazer esse tipo de trabalho, a gente está à disposição também para fazer parceria e conseguir levar essa solução ao empresário de maneira geral, que esse é o nosso objetivo, né? Gerar economia em conformidade para empresas, para empresários de maneira geral, independente do meio. Tô contigo, Aleph. Agora, além das consultorias tributárias, a gente falou um pouco do BPO financeiro, a gente tem muitas consultorias na área financeira mesmo, de maneira geral, e de custos, né? E que eu acho que vai ter uma ênfase maior pós-reforma tributária, Exatamente. eu acredito. Porque se a reforma tributária vier mesmo e for prometido o que realmente está sendo, for cumprido o que realmente está sendo prometido pelo nosso Congresso, a ideia é de que as oportunidades tributárias elas estejam cada vez menores, né? Então, ou seja, nesse período de transição vai surgir muita brecha, mas lá para 2039, 36, sei lá, 5 anos pós o período de transição, as oportunidades de planejamento, de regimes especiais, a ideia não existe mais, de revisão tributária, elas tendem a diminuir. Eu acho que ainda vai acontecer, mas tende a diminuir. Então, o nosso mercado de consultoria, o mercado vai nos levar basicamente para uma consultoria mais financeira, custos, né, de informações contábeis e por aí vai, né? Então, a gente já está se preparando, ó, para você ver, 2036, daqui 10 anos. A gente já está se preparando para montar um corpo, montar produtos para atender esse mercado. Então, você tem hoje o médio empresário, às vezes o pequeno empresário, que é muito mal assistido nesse sentido. Então, ele não tem um suporte, uma ajuda, uma análise, indicadores. Ele não consegue pensar à frente dele em termos financeiros. Ele não consegue pensar o amanhã dele em termos financeiros. Então, a Contabilitar hoje já tem, atendendo empresas maiores, mas a gente vai ter um portfólio de consultorias e análises nesse sentido para atender médias e pequenas empresas. Mas hoje a gente já faz muito para grandes empresas, né? Então, análise de custo, volume e lucro é um dos produtos que a gente mais consegue encaixar de consultoria financeira, né? O cara entender sua margem de contribuição, sua curva ABC, o seu ponto de equilíbrio, margem de segurança dele, né? Fazer um orçamento, entender o lucro dele daqui 2, 3, 4 meses, estabelecer metas, estabelecer diversas coisas, a gente já consegue fazer e já faz bastante. E mesma coisa em indicadores financeiros, em liquidez e uma série de outras coisas que a gente consegue fazer e tem alguns trabalhos até hoje
contínuos, né? Tem clientes que a gente tem essa assessoria mensalmente já faz um bom tempo. E a gente tende a montar esse produto trazendo para médias e pequenas empresas e fazendo parcerias com softwares de mercado nacional, softwares de mercado regionais e tentar desenvolver APIs e ferramentas nossas que vai integrar com esses softwares para a gente poder auxiliar essas empresas nesse caminho. Acredito que seja uma tendência, né? Pós-reforma tributária, sei lá, 5, 6 anos pós-reforma tributária. Isso é um diferencial muito grande. Complementando, juntando tudo que a gente falou, a gente tem que colocar num saco e deixar tudo ali num pacotinho. É isso. É você se antecipar à situação e criar solução para ela. Nós não podemos, e às vezes eu me preocupo muito com isso, não externalizo tanto, mas a gente não pode ser só uma empresa de consultoria também da contabilidade. A gente tem que ser um hub completo, trazer todas as soluções. Você começou falando isso. Então, agora que eu tenho lá os 2 na equipe, vou conseguir delegar mais trabalhos para eles, eu quero me dedicar a novos projetos, novos serviços também. Eu tenho 2 pautas fortes aí, uma que você me passou essa semana, inclusive. A gente criar programa de mentoria, porque se a contabilidade tende a simplificar, a gente tem que trabalhar mentoria para os empresários. A gente tem que trabalhar essas questões com eles, tantas outras, de pessoal, seja lá qual for. E um outro projeto que eu tenho já estou avançando com ele. Uma feira que a gente faça, sei lá, semestral ou anual, reunindo os nossos clientes, fazendo rodadas de negócio, trazendo alguns palestrantes de relevância, network entre os nossos clientes, né? Exatamente. É isso que a gente precisa desenvolver também. Não ficar só no cunho tributário e cada um na sua casinha, cada um na sua caixinha, no seu quadradinho ali. Eu estou tendo economia, o outro não tem problema. Vamos ver como vai ficar. Não. É trazer economia para todos, trabalhar dessa forma com todos. Criar esses produtos diferentes. Isso faz muito sentido. Antecipar o problema. Eu sempre tento fazer isso, mas a gente nunca tem todas as oportunidades possíveis, né? Toda vez que eu estou conversando com um cliente, que ele me fala que tem uma dor X ou que ele precisa consumir tal coisa que um outro cliente meu tem, eu tento conectar e isso é interessante, mas eu tinha vontade de ver esses clientes se conectando sem a ação nossa, sem isso, sabe? Através de uma ação nossa, é óbvio, mas é uma ação coletiva, sei lá, alguma coisa que dá pra gente fazer. E essa questão da mentoria também, eu acho que é um negócio que é bem interessante, a gente impulsionar mais o nosso programa de Universidade Contabilitar, né? Levar ele para além de questões contábeis, trabalhistas e tributárias, né? Levar para gestão do dia a dia, para as experiências que a gente vive no dia a dia, experiências que a gente recebe de clientes no dia a dia. A gente consegue trazer mais parceiros que viveu um M&A, alguma coisa nesse sentido, que consiga levar essa experiência para o empresário de maneira geral. Porque o grande empresário, o cara que tem um valor para fazer um investimento, ele consegue ir para São Paulo, consegue pegar empresas tipo G4, alguma coisa nesse sentido. Mas e o médio, o pequeno empresário, quem está aqui na nossa região, que precisa um pouco desse conteúdo e agora não é o momento dele de investir um valor mais alto para isso. Dá para a gente montar alguma coisa, um programa nesse sentido. Eu acho que são projetos para o futuro para a gente poder montar. Comercialmente falando, a gente já está em Campinas, né? Mas eu vislumbro muito BH e Santos. A gente já tem que trabalhar muito com isso, levar a contabilitar para lá, trazer o que a gente conseguir de lá para cá para desenvolver esses projetos aí. Bacana. Show de bola. Gente, então, se a gente for falar de contabilitar, que a gente fica o dia inteiro falando, né? Não temos tempo para isso. Agradeço, então, viu, Luiz Fernando e Bruno, pela presença de vocês aqui. Eu acho que esse bate-papo descontraído, falando de uma maneira geral, sem roteiro, sem nada especificamente, né? Leva para o empresário, para o nosso ouvinte, entender quais produtos a gente tem, o que a gente faz, como que a gente faz e qual é o nosso
planejamento a médio e até mesmo longo prazo. Eu acho que ter a oportunidade de levar essa informação para os clientes e para os futuros clientes da Contabilitar é uma oportunidade ímpar, né? O nosso canal já está bombardeado e cheio de conteúdo, né? E isso faz com que a gente já tenha aí uma credibilidade para poder levar essas informações e para o público de maneira geral, para o empresário de maneira geral, entender o que a gente faz. Aproveitar para agradecer aqui, né, publicamente o trabalho de vocês, né? Vocês colaboram demais para o que a Contabilitar é hoje. Não só vocês, né? Todos os colaboradores da Contabilitar, mas vocês que estão aqui hoje, em nome de vocês. Agradeço a todos da equipe, desde da moça da limpeza lá até o supervisor contábil, fiscal ou da área de departamento pessoal, né? Porque a gente está lá na frente só guiando, dando direção, mas as 96 pessoas da Contabilitar, eles confiam na gente, confiam na direção que a gente vai dar, e isso é uma confiança que a gente... É um peso para a gente, né? A gente recebe essa confiança e a gente tem que levar, porque são muitas famílias dependentes lá da Contabilitar. Então, em nome de vocês que estão aqui, eu agradeço a todos os colaboradores lá da Contabilitar e que sem qualquer um deles a gente não seria nada. Tem um outro departamento também, né? O cadastro de regularidade, a gente tem que falar muito dele, ele dá muito suporte pra gente. Muitas das consultorias que a gente executa, a gente depende de uma mãozinha deles lá para que a execução seja bem feita, né? Eu agradeço demais poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu e o Bruno, a gente sempre senta para conversar da Contabilitar. Sempre. Várias situações que acontecem, a gente senta para discutir, a gente sobe lá para a sala de reunião e conversa. Sobre melhorias, sobre situações que a gente pode agregar, sobre as consultorias que estão sendo entregues, sobre o que a gente consegue mudar. Esse bate-papo descontraído a gente já tem direto já. E compartilhar isso com todo mundo, isso é muito bom. E eu fico muito feliz, eu sempre falei isso com o Bruno, eu me sinto muito orgulhoso de estar na Contabilitar. Eu mudei muito a minha vida na Contabilitar, eu já expressei isso para você, eu já falei isso várias vezes com todo mundo. O que eu era antes, o que eu me tornei agora, fez uma mudança na minha vida, assim, 360, e eu sou grato demais, eu brigo pela Contabilitar mesmo, defendo, visto a camisa, e é muito gratificante. Saber que sou acolhido, saber que faço a diferença, saber que posso ajudar. Então, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Mas eu acho que isso é uma miscelânea importantíssima para nós, porque hoje tudo que se faz na Contabilitar não sai mais dos proprietários, né? Sai de muito dessas trocas de informação. Tenho certeza que os departamentos conversam entre eles, pensam soluções entre eles. A gente teve várias rodadas de inovação lá, onde a equipe trouxe ideias para a gente fazer de forma diferente qualquer coisa. Então, a gente já se tornou um organismo que não depende mais de ninguém sozinho, e a gente se constrói. Eu acho que isso hoje é essencial para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Um dos colaboradores mais antigos da Contabilitar é o Bruno, então ele já participou de todos esses processos, de todas essas conversas, todas as rodadas de conversa ele tá, e o pessoal segue muito o que ele fala, ele é muito espelho para todo mundo. O problema é que ele enche muito o saco do povo. Isso é chato. Eu encho o saco do povo, né? Vocês dois não. Você põe apelido em todo mundo. Vocês dois não. Eu não. Então tá bom. Eu, assim como o Luiz Fernando disse, eu também sou muito grato, né, pela oportunidade, pelo acolhimento desde o início. São quase 6 anos aí de Contabilitar, então eu tive a honra, posso dizer isso, de entrar na Contabilitar ainda uma equipe muito pequena, mas uma equipe muito sedenta por resultados, gostando do ambiente de trabalho, assim como é hoje, e talvez nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que tudo que aconteceu nesses anos, né, pudessem acontecer dessa forma. Então eu sou muito grato mesmo, minha vida realmente também mudou, e isso é fruto de muito que a Contabilitar me ofereceu, fruto de dedicação, obviamente, também, mas muitas ferramentas oferecidas pela Contabilitar. E essa conversa é a conversa que a gente tem diariamente, né?
Não só Luiz Fernando e eu, quando a gente sobe lá na sala de reunião para conversar, tomar um café, após alguma apresentação de planejamento, ou revisão, enfim. Nas viagens que a gente faz também, né? Para São Paulo, para BH, para cidades mais próximas aqui. É o papo que a gente tem dentro do carro, pensando numa melhoria para os clientes, pensando numa melhoria não só para os clientes também, mas também para o pessoal que está na contabilitar hoje, em processos, enfim. É essa conversa que a gente tem. E eu fico feliz de poder partilhar um pouco disso com vocês e, obviamente, também, né, com os clientes, futuros clientes. A gente tem muito know-how para poder oferecer muitos trabalhos, né? Além da assessoria convencional, nós somos uma empresa de consultoria e temos muito, muito, muito o que oferecer. Eu tenho certeza que muitas pessoas da Contabilitar, se estivesse aqui no lugar de vocês, ia estar falando, e isso de verdade me enche de orgulho quando eu vejo todas as pessoas que a gente hoje impulsiona, todas as pessoas que cresceram. Muitos colaboradores da Contabilitar entraram como auxiliar e hoje é assistente, é analista, é coordenador, é supervisor. Então, ver o crescimento de todo mundo junto com o crescimento da Contabilitar é um negócio que a mim me enche de orgulho de verdade, porque hoje você consegue ver que você construiu um negócio muito maior do que qualquer sócio, né? Que gera empregos, gera renda para as famílias, gera inovação, gera tecnologia, gera repasse, né? Você pega o faturamento da Contabilitar e o que sobra de lucro da Contabilitar, sei lá, 90% do faturamento roda, né? Roda entre as pessoas, roda entre os fornecedores, roda entre pessoas que dependem daquele empreendimento econômico, e é assim que se gera a economia. Então, e muito mais que financeira, a Contabilitar acaba gerando propósito no pessoal também. Eu acho que isso é o mais importante. Identidade, né, cara? Identidade. E quantas empresas, você falou em 100 milhões de economia, o que essas empresas fez com esses 100 milhões de economia? Elas geraram empregos, elas geraram crescimento, elas aumentaram seus negócios e que gerando mais retorno. Então, ou seja, é inquantificável o quanto de economia a gente consegue movimentar, a gente consegue ajudar e consegue proporcionar. Então, é lindo de ver e ver isso acontecer. Então, assim, cada vez que eu olho para trás e fico pensando nisso, mais orgulhoso eu fico da empresa que a gente montou e do que a gente faz. E repito, né, em nome de vocês que estão aqui, eu agradeço a cada colaborador, cada pessoa que está lá. Ela pode não ter, às vezes, essa percepção, mas cada uma delas gera economia em conformidade, que é o nosso propósito para os nossos clientes. E isso é vital para nós e importantíssimo. Top demais. Agradeço de verdade mesmo a presença de vocês e vamos tocar, vamos correr, vamos pro corre e vamos enfrentar esse mercado aí que a gente está aqui para gerar economia em conformidade para cada vez mais empresas aqui do nosso não só país, né? Temos cliente fora também, mas a nossa região aqui. Exatamente. Pessoal, mais um episódio, então, esse diferente, né? Falando um pouquinho do nosso jabá, os nossos produtos, o que a gente faz com um cunho mais comercial, mas sempre descontraído, é o jeito Contabilitar de ser. E espero que vocês tenham gostado, entender um pouco mais da nossa rotina. Estamos à disposição sempre. Lembrando que nós temos mais outros episódios, uma série de episódios falando de clientes, falando de assuntos, né? Tem holding, reforma tributária, cases de sucesso de clientes da Contabilitar. Então, pessoal, consuma-nos nas nossas redes sociais e até a próxima.